Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos conversando com o professor Antônio Augusto Pereira Moura, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo, é um arquiteto, para falar em palavras simples, e estamos falando sobre o pensar da cidade, sobre as legislações. Ele terminou o bloco anterior falando sobre uma mudança na legislação urbana de Montes Claros, prevendo ou tentando diminuir o impacto para os nossos próximos dias, para o porvir. Eu pergunto, professor, principalmente uma questão interessante que é da permeabilidade. Nós temos, eu começo dizendo que até pouco tempo nós podemos pensar em qualquer bairro, sempre há um lote vago, a água da chuva penetra, há uma rua sem asfalto, a água da chuva também penetra no chão. À medida que alguém vem, constrói, usa cimento, telhado na casa, em todo o lote, calçada toda cimentada e asfalto na rua, a água não tem para onde ir, a não ser deslizar-se sobre o asfalto, cair numa rede que vai para um rio e começa a fazer inundação. A tendência é que as cidades se tornem mais inundadas daqui para frente? Dentro dessa lógica que o senhor está colocando, com certeza é o que vai acontecer. Por quê? Porque eu vou ter cada vez mais a área impermeável, né, mais coberta. Quer dizer, eu não vou ter tanta área verde, tanta área permeável como a gente está acostumado. Como o senhor bem disse, eu tinha ali um lote vago. Se eu tinha um lote vago, ali a chuva acontecia e essa água escorria, penetrava no solo. Na medida que eu tenho esses lotes todos impermeabilizados, essa chuva vai correr para o asfalto da rua, que vai procurar as bocas de lobo, e se essa rede não suporta essa quantidade de água, a gente tem, então, as inundações, né? Nós temos visto isso acontecer cada vez mais nas grandes cidades, e a tendência é que nas cidades médias, como Montes Claros, na medida que essa impermeabilização vai acontecendo cada vez mais, isso também tende a acontecer. Embora a gente já viu que, pelos últimos tempos aqui, que a cidade ela é agraciada no sentido de não termos os problemas, igual tivemos chuvas no final do ano, os problemas que a gente tem em outros municípios. Mas Montes Claros eu acho que fez um grande avanço nessa última modificação de lei que eu coloquei, né, no bloco anterior para a gente comentar aqui. Quer dizer, a lei nova de Montes Claros, essa alteração que foi feita na lei de uso do solo, ela prevê a questão da permeabilidade. Quer dizer, são alguns municípios no Brasil que já prevêem isso. Você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todo mundo, ao construir, é obrigado a deixar pelo menos 20% do seu terreno permeável. Significa dizer o seguinte, que pelo menos 20%, se você tem um lote de 400 metros quadrados, 80 metros quadrados desse lote, 20%, você é obrigado a deixar verde. Quer dizer, você não pode cimentar, você não pode deixar com que a água, né, você não pode impermeabilizar essa área. A lei nova que foi colocada em Montes Claros aumentou essa permeabilidade, principalmente nos grandes empreendimentos. Eu não vou estar com essa lei de cabeça aqui, mas se não me engano, para terrenos acima de 10 mil metros quadrados, nos bairros, por exemplo, São Luís, Todos os Santos, Melo, que são as regiões da cidade passíveis de verticalização, próximas do centro, a lei coloca que em terrenos nessa área de mais de 10 mil metros quadrados, para que eles possam ser verticalizados, essa permeabilidade chega a 80%. Então isso é muito válido, quer dizer, eu vou ter o quê? Eu vou permitir que se construa edifícios? Vou sim, mas eu vou ter 80% desses 10 mil metros quadrados, ou seja, 8 mil metros quadrados ali no chão, verdes. Quer dizer, esse prédio pode nascer, ele pode ser mais alto e tudo, no entanto eu vou ter uma área verde, um cinturão verde ao redor de cada um desses edifícios, fazendo com que a cidade, nesse pensamento de planejamento lá na frente, em curto, em médio, longo prazo, quando as casas são trocadas pelos edifícios, que não exista aquela superposição de edifícios que a gente vê em outros lugares, um prédio grudado no outro, sem respirar, né? Eu falo assim, respirar no sentido principalmente também da ventilação, do clima, e também em relação à permeabilidade. Então, essa mudança na lei, ela foi muito importante, né? E eu acho válido que essas mudanças continuem acontecendo, né? Eu sou nessa ideia de planejamento, desse pensamento, de que a gente tem que estar estudando o tempo todo, e aí vale, né? Eu aproveito a oportunidade exatamente para ressaltar o que o nosso secretário tem feito em relação a essas mudanças na lei, né, em pensar essa mudança na legislação, mesmo a gente sabendo da dificuldade que isso é. Quer dizer, é uma discussão que ela tem que acontecer com a sociedade. E aí as pessoas têm que estar muito mais conscientes disso. Quer dizer, a pessoa que está ali comprando o terreno, a pessoa que está ali fazendo a sua pequena construção, ela tem que estar ciente do que essa legislação pede, né? Porque nós temos, quando a gente avalia hoje a gente fala da cidade legal,
que é a cidade que é fiscalizada e a cidade ilegal. O que é a cidade ilegal? É aquela cidade onde as pessoas constroem, onde as pessoas loteiam, sem passar pela legislação, nem sem passar pela fiscalização, vamos dizer assim, da prefeitura, dos órgãos que tem que fiscalizar. Então, existe uma cidade aí ilegal que a gente não tem como controlar. Mas a cidade legal acontece, e aí depende, como eu disse, volta aquele tópico do início. O morador da cidade é que tem que estar consciente disso. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai conseguindo com o tempo, né? Que as pessoas se conscientizem que qualquer ação que ela faz reflete não só para ela ali, mas para a cidade como um todo. Essa questão de um edifício ao lado do outro, uma janela de um estando em frente à janela do outro, me faz lembrar Tom Jobim, numa certa composição, que ele disse: minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado onde se via o elevador. Sérgio Dourado era uma construtora carioca que construía um prédio ao lado do outro, sem espaço para ventilação, sem espaço para iluminação, sem um solzinho dentro de cada apartamento. Mas eu gostaria de perguntar também, professor, sobre loteamentos, sobre necessidade de legalização dos loteamentos antes de iniciar a venda, obviamente, pelas leis 6766, 6015 e outras inerentes à área, mas, sobretudo, sobre um planejamento da cidade. Ótimo. Em relação a isso, Montes Claros também, eu acho que também tem podemos ressaltar a questão positiva, que a gente já tem uma lei de parcelamento de 2007. Né? Então, quer dizer, já é uma lei que está em vigor há praticamente 5 anos, que regulariza o parcelamento. Além da 6766, que é a lei federal, a lei de Montes Claros fez alguns ajustes, né? Sempre sabendo que a lei federal é a lei principal, quer dizer, eu posso restringir mais quando eu venho para a lei municipal, mas obedecendo aos critérios principais da lei federal. E uma coisa que é importante é exatamente isso. Quando eu vou comprar um terreno, quando eu vou comprar um lote, a pessoa tem que se informar se esse terreno, se esse loteamento onde está inserido aquele terreno, se ele está legal, se ele está registrado na prefeitura, se ele está registrado no cartório, porque o que tem mais acontecido, principalmente nessa explosão urbana que tem acontecido e nesse boom da construção imobiliária, né, muita gente, a gente vê loteamento por todo lugar aí sendo anunciado e nem sempre os loteamentos que estão sendo anunciados estão regulares. Então a pessoa compra o lote, muitas vezes esse lote não está registrado, o loteamento não foi aprovado pela prefeitura, então tem que ter uma aprovação da prefeitura, ele tem que estar registrado no cartório, a pessoa então ao comprar ela tem que verificar toda essa documentação, para quê? Para ter certeza que aquele lote que ela está comprando vai ser dela mesmo, porque eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que compram um lote e depois descobrem que esse loteamento nunca foi registrado, fazem parte ainda de uma fazenda, o dono dessa fazenda morreu, os herdeiros depois resolvem que esse loteamento não vai acontecer, a pessoa fez benfeitoria dentro daquele lote e acaba que ela não é dona nem nem do terreno, nem da construção que ela colocou ali, porque faz parte de uma fazenda, faz parte de uma gleba antiga que os antigos proprietários acabam tomando conta. Isso quando a gente não encontra pessoas que pegam um lote e vendem 1, 2, 3 vezes, né? Porque eu não tenho registro no cartório, entrego um documento, a gente chama de contrato de gaveta, né? E esse lote é repassado, é vendido para várias pessoas e você compra um terreno e acha que é só seu, depois você descobre que tem um outro proprietário. Então é uma coisa complicada que a pessoa tem que estar atenta, principalmente hoje, em função na hora de pegar um financiamento. Ela só vai descobrir isso quando ela procura lá o banco para fazer o financiamento, ela já às vezes já deu um sinal, já deu uma entrada, e na hora que ela vai no banco para regularizar, pegar o financiamento, ela descobre que a documentação não está correta. Só completando aqui uma parte que o professor falou, as leis, a lei 6766, por exemplo, de loteamento e parcelamento do solo urbano, diz claramente que é crime anunciar loteamento como se fosse loteamento se não for registrado em cartórios, antes, obviamente, aprovado pela prefeitura, e também é crime vender e fazer o próprio anúncio, fazer um papel riscando, dizendo isso é um loteamento, já configura um crime. Nossos agradecimentos ao professor Antônio Augusto Pereira Moura, nosso arquiteto, que falou aqui sobre direito urbanístico e sobre o pensar da cidade. Esse agradecimento também é dirigido ao nosso telespectador, a quem pedimos que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um outro programa.